A paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e vamos à nossa segunda aula de discipulado. Nós estamos estudando a lição de discipulado e nós estamos na segunda aula e o meu objetivo é ajudá-lo, né? Não esclarecer totalmente, porque nós não temos tempo aqui para poder trazer todo o esclarecimento. Eu vou fazer um breve resumo para poder ajudar de alguma maneira aí no seu conhecimento. Você que está aí dando os primeiros passos na fé, na sua iniciação cristã. E eu espero com mais essa aula poder ajudá-lo de alguma maneira. E eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Amém? Ok? Então vamos comigo. O texto bíblico base para essa lição é Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, o próprio texto já demonstra a existência de Deus. Quando nós lemos o texto diz assim: chegai-vos a Deus. Então, existe Deus, ok? Então, a Bíblia, o texto escolhido aqui como base, ele é muito esclarecedor, apesar de existir várias teorias, várias filosofias e vários sistemas religiosos que tentam justificar e tentam explicar a existência de Deus, né? Existem várias esferas da religião, várias esferas religiosas que tentam, de alguma maneira, explicar a existência de Deus, justificar essa existência, né? Em que, curiosamente, a Bíblia não se preocupa com isso. Curiosamente, a Bíblia não se preocupa com isso. Nós vemos Deus na Bíblia, ele se manifestando, ele se manifesta, e ele se manifesta dizendo: eu sou o eu sou, ok? Então ele se manifesta como o eu sou, de existência e revelação própria. Ele é infinito e perfeito, eterno e incriado. A Bíblia revela a Deus assim. O Deus da Bíblia, ele existe por si mesmo e ele é a origem e a razão de tudo o que foi criado. O Deus da Bíblia é isso. Ele não dependeu ou depende de ninguém para existir. Ele existe por si mesmo, né? E ele é a razão, a origem de tudo o que foi criado. Ok? Agora, como nós podemos conhecê-lo, né? Nós o conhecemos à medida que o experimentamos, né? Se não experimentá-lo, fica difícil de conhecê-lo. Então, nós o conhecemos à medida que o experimentamos. E como o experimentar, né? O soberano deseja que nós o conheçamos como único e verdadeiro Deus e a seu Filho como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é a revelação final e perfeita de Deus, né? Então, a vontade de Deus revelada na Bíblia, para que nós o conheçamos, é assim, entendeu? Agora, como é que Deus se revela na Bíblia? Nós encontramos nos textos sagrados, quando nós lemos Efésios capítulo 2 e o versículo 12, nós encontramos no tempo em que nós não éramos crentes e vivia sem Deus no mundo, né? Nós encontramos essa expressão no texto, né? Indica que todo novo crente, independente, após aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, deve começar a conhecer o seu Senhor. Então, cabe a cada novo convertido, após se converter verdadeiramente, buscar a partir daí conhecer o Senhor. Ok? É nessa ordem, né? Primeiro vem um ato de fé. Depois vem a busca do conhecimento. Esse é do ponto de vista bíblico. Primeiro você crê em Deus. E depois de crer em Deus, né? E crer, né? É aquela fé
como diz o texto de Hebreus, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É uma fé, né, para salvação, não é uma fé natural, é uma fé para salvação. Então, o primeiro ato de fé deve nascer em você, né? Então, o novo convertido, ele se converteu porque ele creu, entendeu? Se converteu porque crê. Então, a partir de crer, aí deve vir a busca do conhecimento de Deus, né? É muito diferente do ponto de vista humano. No ponto de vista humano, o que é que nós fazemos? Primeiro, nós conhecemos a pessoa ou as pessoas. E depois de conhecer bem as pessoas, aí é que a gente começa a acreditar nas pessoas, a crer naquela pessoa ou naquelas pessoas. Mas depois de conhecer. O ponto de vista bíblico e espiritual é diferente. Primeiro você crê em Deus. Depois você vai se aproximando e passando a conhecer a Deus. Ok? Veja bem, Deus ele se manifesta na Bíblia. Ele se manifesta na Bíblia e nós observamos, são várias palavras que revelam, né, qualidades, obras, atributos e caráter de Deus, né? Quando nós encontramos Deus na Bíblia, a palavra Deus significa ou fala do seu poder criador. Quando nós encontramos a palavra Senhor, está no sentido de governador, de dominador. Quando nós encontramos a palavra Pai, mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo de sua proteção, né? Então, alguns nomes, eu citei 3 nomes aqui: Deus, Senhor e Pai. Nós encontramos essas palavras na Bíblia se referindo a Deus, não dando nome próprio a Deus, mas revelando obras, atributos, qualidades e caráter. É muito importante você entender isso, ok? Fique bem atento, porque nós vamos encontrar vários nomes, né, que se referem a Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E cada nome desses que nós encontramos na Bíblia não tem a intenção de revelar o nome próprio de Deus. Nenhum desses nomes revelam o nome próprio de Deus. Revelam obras, atributos, qualidades, né, natureza de Deus. Observe que no Antigo Testamento nós encontramos 3 termos usados, né, 3 palavras, El, Eloá e Elohim. No Antigo Testamento, essas 3 palavras são usadas referindo-se a Deus ou a deuses, ok? Então, no Novo Testamento, nós encontramos o termo grego, o substantivo theos, referindo-se a Deus. Agora, vamos analisar o que significa cada uma dessas palavras, né? A palavra El do Antigo Testamento é um termo semítico, né? Um termo antigo, um termo semítico que os semitas usavam para identificar as suas divindades, dando nomes próprios ou apelativos. Você entende? Então, os semitas usavam esse termo El para poder dar nome próprio ou nomes apelativos aos seus deuses, ok? Aí, a palavra Eloá é uma forma expandida de El. Então, Eloá é uma forma expandida de El, né? São termos hebraicos, né? E Elohim, que é uma palavra hebraica também, é o plural de Eloá. Então, Elohim é o plural de Eloá. Eloá é uma forma expandida de El, ok? Então, são palavras hebraicas, né? Os termos referem-se a Deus como Criador. Então, todos esses termos, essas palavras que nós citamos até agora, revelam Deus como o Criador, ok? Nós vamos encontrar também outros nomes que revelam a natureza e atributos de Deus. Nós vamos encontrar Elion, que significa Altíssimo, Shaddai, que significa Todo-Poderoso,
Adonai, que significa Senhor, e Iavé. Iavé é conhecido pelo tetragrama. O tetragrama, grave isso, é aquela palavra, é aquela YHWH. São 4 consoantes, né? O tetragrama, conhecido tetragrama, são as 4 consoantes, né? YHWH, que refere-se ao nome divino, né? Esse tetragrama. Então, se você analisar, não há pronúncia, não tem como pronunciar o tetragrama, né? É YHWH, não dá para pronunciar. Como não há pronúncia, então o que aconteceu com o tetragrama? No final da Idade Média, foi acrescentado 2 vogais ao tetragrama, a vogal A e isso veio a ter uma pronúncia, né? Ficou Iavé, ok? Ficou Iavé. Então, no final da Idade Média, o tetragrama, as 4 consoantes, foi acrescentado 2 vogais, A e E. Então, ficou Iavé, ok? Agora, Iavé foi transmitido para a cultura ocidental, né? A cultura foi passada para essa forma híbrida, né? Do tetragrama, Iavé, essa forma já híbrida, mudada, acrescentada as 2 vogais, ela foi transmitida para o Ocidente, né? Na cultura ocidental, essa palavra Iavé, no português, no nosso português, veio a ser Jeová, ok? Jeová é um termo híbrido de Iavé, né? Que vem do tetragrama YHWH, ok? Então, no Ocidente, essa palavra já híbrida, né? Veio para o português Jeová. Porém, no Ocidente, no Oriente, né? No Oriente não. No Oriente não se usa esse termo com esse português Jeová. No Oriente, o termo é Iavé ou Javé, ok? Então, o tetragrama, a forma híbrida, né, que é acrescentada as 2 vogais, no Oriente chama-se ou pronuncia-se Javé ou Iavé, ok? Eu quero que você entenda que nenhuma dessas palavras aqui estão revelando nomes próprios de Deus, ok? Todas essas palavras revelam qualidades, atributos e obras de Deus. Não é nome próprio de Deus. Então, Jeová não é nome próprio de Deus. É a forma híbrida do tetragrama YHWH, ok? Que acrescentou as 2 vogais e Iavé, aportuguesado Jeová, ok? Deus se manifesta através dos seus aspectos, dos aspectos do seu caráter. Por exemplo, nós encontramos Deus se revelando como eternidade, o eterno. Eternidade significa que ele é autoexistente, é incriado. Eternidade significa não tem começo e nem fim, né? Deus é eternidade. Não existe começo e nem fim. Ele existe por si mesmo. Por isso, eternidade. Nós encontramos isso. Nós encontramos também Deus onisciente, que são onisciente, o prefixo oni, da palavra onisciente, o prefixo oni significa além de tudo e de todos, ok? Então, onisciente significa conhece tudo, sabe tudo, ok? Conhece todas as coisas. Nós encontramos também um atributo de Deus se revelando como onipresente,
onipresente. Onipresente quer dizer estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ok? Nós encontramos também um atributo de Deus que é onipotente, que significa tem todo o poder, ok? Todo o poder é dele. Onipotente significa isso, todo o poder. Nós encontramos aqui, Deus como imutável. Imutável significa que ele não muda. Conforme Tiago escreveu, nele não há mudança e nem sombra de variação. Então Deus nunca ficou velhinho, Deus nunca ficou aquele vovozinho com a bengalinha, com aquela barbona branca. Não, não existe. A Bíblia revela Deus como imutável. Imutável significa que ele não muda. Do jeito que ele era, ele é e ele será eternamente. Tiago descreve dizendo assim, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ok? Então, a Bíblia, ela revela Deus dessa maneira, como o soberano Criador, o Pai, o Criador de todas as coisas. Ok, meu irmão? Eu espero tê-lo ajudado ou tê-los ajudado de alguma maneira aí, tirado alguma dúvida. É interessante que você estude, se aprofunde estudando para que você possa crescer o seu conhecimento, ok?